Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos revisar o conteúdo sobre conversão de medidas de comprimento. A primeira coisa que nós iremos fazer é montar a tabela de conversão. E para que se torne fácil, a gente vai utilizar a frase Carol herdou da mãe 2 cachorros mansinhos. Pessoal, se você souber uma outra frase, fique à vontade para escolher a frase que você deseja utilizar, tá bom? Então vamos lá. Observe que a primeira coisa que eu fiz foi montar uma tabela de 7 colunas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A quantidade de linhas não importa. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Porém, você pode montar uma tabela com a quantidade maior ou menor. Depende de quantas conversões você vai precisar fazer, tá bom? Então, vamos lá. Observe que em cada palavra, a primeira letra está em destaque. Olha, Carol, o K está em destaque, herdou o H e assim por diante. Nós iremos utilizar a primeira letra de cada palavra. Então, observe que a primeira letra da palavra Carol é o K. Então, a gente vai pegar esse K e nós iremos colocar no primeiro espaço da tabela, na primeira coluna. Beleza? A segunda palavra é herdou. Inicia com H. Esse H nós iremos colocar na segunda coluna. E assim por diante. Olha, o DA nós iremos colocar na terceira coluna. O M de mãe na quarta. O D na quinta. O C na sexta. E o M na sétima. Agora a gente viu que a unidade de medida principal é o metro, né? E como o metro inicia com M, você vai colocar o M do lado de cada letrinha. Então, aqui vai ficar KM, HM, DAM. Esse M aqui, como já é metro, então você não precisa colocar. Pula, vai para o D, ó. DM, CM e MM. Com essa técnica, você monta a tabela sem precisar decorar. A única coisa que você precisa decorar é a frase e o passo a passo, ok? E aí, observe que nós temos siglas. O KM significa quilômetros, HM, hectômetro, DAM, decâmetro, o M é o metro, o DM é o decímetro, CM, centímetro e MM, milímetro. Agora que a gente já aprendeu a montar a tabela, agora a gente vai realizar as conversões, tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, nós precisamos converter 8,37 decímetros em milímetros. Como nós iremos fazer isso? Observe que o número possui uma vírgula, certo? 8,37. Como está em decímetro, a vírgula ela precisa ficar na coluna do decímetro, ou seja, ela tem que ficar posicionada aqui nessa coluna. Só que a vírgula ela não pode ir sozinha, ela precisa estar acompanhada do dígito que vem antes dela. Qual é o algarismo que vem antes da vírgula? Observe aqui que é o número 8. Então, nós iremos colocar aqui na coluna do decímetro o 8 e a vírgula. Beleza? Colocamos aqui em decímetros porque a medida está em decímetro. O 3 e o 7 nós não vamos poder colocar aqui, porque só cabe um algarismo em cada espaço. Então, o 3, pessoal, nós iremos colocar no próximo espaço, ou seja, a gente coloca na coluna do centímetro. E o 7 na coluna do milímetro. Beleza? No caso aqui, nós encaixamos o 3 e o 7 nos próximos espaços, ok? Agora, observe que a gente vai ter que transformar decímetros em milímetros. A vírgula não está no decímetro? Para que a gente transforme em milímetro, essa vírgula tem que sair da coluna do decímetro e tem que ser transportada para a coluna do milímetro. Então, a gente vai apagar a vírgula aqui e a gente vai colocar depois o 7. A vírgula sempre à direita, tá bom? Então, a gente colocou no milímetro porque a gente queria transformar em milímetro, tá bom? Depois que a gente transportou a vírgula, qual é o número que se tornou? 837, beleza? Então, observe aqui, ó, que 8,37 decímetros, se transformados em milímetros, fica igual a 837 milímetros. Letra B.
125 hectômetros. A gente tem que transformar em centímetros. A primeira coisa que você tem que observar é a vírgula. Porém, se você for analisar, você não consegue enxergar a vírgula aqui nesse número. Quando isso acontece, você vai colocar a vírgula no final do número, ok? Então, aqui vai ficar, ó, 125, vírgula. Se é hectômetro, então a vírgula tem que ficar na coluna do hectômetro. E ela não vai ficar sozinha, ela vai ter que ir junto com o número que vem antes dela. Ou seja, nós iremos colocar aqui na coluna o 5 e a vírgula. Beleza? Agora, para encaixar os demais algarismos, nós iremos encaixar nas casas que vêm antes do hectômetro. Então, o 2 aqui vai ficar na coluna do quilômetro. E o 1, pessoal, vai ficar fora da tabela. O 1 está fora da tabela porque a gente só pode colocar um número em cada casa. Como aqui já tinha o 2, a gente teve que colocar o 1 aqui fora, tá? Não tem problema, beleza? Ok, agora observe que a vírgula está no hectômetro, nós queremos transformar em centímetros, ou seja, a vírgula vai sair daqui do hectômetro e vai para a coluna do centímetro. Então, a gente apaga aqui e coloca a vírgula no centímetro. Observe que tem um espaço bem grande vazio entre o 5 e a vírgula. Quando isso acontece, nós iremos acrescentar o 0 aqui nessa casa, nessa e também na casa onde tem a vírgula. Até porque a vírgula não pode ficar sozinha, tá bom? Então, olha o número que se tornou. 1.250.000, ou seja, 125 hectômetros é o mesmo que 1.250.000 centímetros. C, 15,3 decímetros em decâmetros. Pessoal, como a unidade atual é decímetros, então a vírgula tem que ficar na coluna do decímetro. Ela não vai ficar sozinha, ela vai ficar com o algarismo que vem antes dela. Qual é? 5. Ou seja, no decímetro, você vai colocar o 5 e a vírgula. Os demais algarismos você vai encaixar na tabela. Esse 1 aqui, como está antes, você coloca aqui no metro. Já o 3, que está depois, você coloca aqui no centímetro. Beleza? Depois que a gente encaixou na tabela, observe, nós queremos transformar em decâmetro. Então, a vírgula que está aqui em decímetro, ela vai sair do decímetro e ela vai ser transportada para a coluna do decâmetro. Ok? Observe que a vírgula está sozinha aqui. Quando isso acontece, a gente coloca o 0, tá bom? Pode ser outro número, professora? Não, tem que ser o 0. Quando houver espaços vazios, você coloca o 0, porque o 0 representa o nada na matemática. 0,153, ou seja, 15,3 decímetros é o mesmo que 0,153 decâmetros. Letra D, 12,5 milímetros, a gente vai transformar em metros. Pessoal, observe que a vírgula ela está entre o algarismo 2 e 5. Quem vai acompanhar a vírgula? O algarismo que vem antes da vírgula, ou seja, o 2. Então, como aqui é milímetros, a vírgula e o 2 vai ser colocado aqui no milímetros. Os demais algarismos vão ser encaixados nas casas. Por exemplo, o 1 vai ser encaixado no centímetro e o 5. Depois do milímetro, nós não temos nenhuma outra coluna, então a gente vai colocar aqui fora, não tem problema. Depois do milímetro, nós temos outras unidades, porém, as principais são essas, então você não precisa colocar qual é a unidade aqui, só coloca fora mesmo que vai dar certo no final. A gente quer transformar em metros, então a gente vai apagar a vírgula que está no milímetro e vamos colocar na coluna do metro, porque a gente quer transformar em metros, tá bom? Agora, observe que tem um espaço vazio aqui e a vírgula está sozinha também. Então, a gente coloca um 0 aqui e o 0 aqui, com a vírgula sempre para a direita do número. Então, observe que o número que a gente encontrou foi 0,0125. Então, isso significa que 12,5 milímetros, se a gente for transformar em metros, a gente vai obter 0,0125 metros. Na letra E, nós temos 2,14 hectômetros, a gente quer transformar em decímetros. A vírgula vai para o hectômetro, porque a unidade de medida é hectômetro.
Só que ela não vai sozinha, ela vai com o algarismo que vem antes dela, ou seja, 2, então a gente coloca aqui na coluna do hectômetro 2 e a vírgula. E os demais algarismos a gente encaixa depois, então o 1 fica aqui, o 4 aqui, beleza? A gente não quer transformar em decímetro, então a vírgula vai sair do hectômetro e vai ser colocada lá no decímetro, ok? Observe que ficou um espaço vazio aqui junto da vírgula, a gente coloca o 0. Então, fica o quê, ó? 2.140 decímetros.